Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidar a todos a se colocarem de pé. Nós vamos dar início ao nosso culto da manhã. Convido você a fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, queremos ser gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e queremos, Pai, entregar nessa manhã a Ti um perfeito louvor. Receba este culto, receba a nossa adoração, e é no Teu nome, do Teu Filho Jesus Cristo, que oramos agradecidos. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor? Quando estivermos cantando, você pode cumprimentar o irmão que está do seu lado? Por estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Mais uma vez, por estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para. Mais uma vez, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Graça e paz, meus irmãos, que a bênção do Senhor seja sobre cada um de vocês. Nós vamos neste momento fazer a leitura da palavra de Deus. Ela se encontra em Ezequiel capítulo 18, do verso 20 ao 32. Ouçamos, pois, a palavra do Senhor. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu
e guardar todos os meus estatutos e fazer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos. Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar e depois darmos sequência ao culto que estamos celebrando ao nosso Deus. Vamos lembrar aqui que no dia 12 agora de janeiro, o irmão Leonardo e a irmã Thaís vai estar completando bodas, mais um aniversário de casamento. E no dia 15 o Pedro Henrique Costa e no dia 17 a Monique Corrêa Costa. Então, filho e mãe estarão completando mais um ano de vida. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus maravilhoso, nosso Pai Celestial, a Ti toda a honra e toda a glória. Que o Espírito Santo nos conduza no temor do Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza em fé e dedicação a Ti, para que a nossa vida seja uma vida justificada em Cristo e fiel ao Senhor, conservando-nos, ó Pai, dentro da Tua vontade, para que assim justificados vivamos como justos e sejamos, ó Pai, guardados pelo Senhor para o dia da vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor abençoe a Sua palavra no nosso coração e que o Senhor receba o culto que a Ti prestamos com toda a gratidão do nosso coração por tudo que tem feito por nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando, celebrando o nome do nosso Deus, cantando o hino 401 logo de manhã. Os irmãos que trouxeram dízimos e ofertas poderão dedicar nesse instante. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre
braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar exaltando e louvando o nome do nosso Deus, um Deus que é grande, um Deus que tem lutado as nossas batalhas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és o Deus eterno, só tu és, e pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra.
até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mais uma vez, sonda-me, Senhor, e me conhece. Peça para que Ele quebrante seu coração. Toma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
possamos ser usados por Ti conforme o Teu querer, Pai, e que sejamos bênção uns para com os outros e que cumpramos o Teu chamado para as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós clamamos nessa manhã, que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio da Tua palavra e que sejamos por ela edificadas. No nome de Jesus, amém. Nós acabamos de cantar que Deus nos use, que sejamos como uma fonte no deserto, ponte sobre as águas, flecha que acerta o alvo. Mas para que isso seja uma realidade, nós precisamos andar na presença de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus e precisamos nos dispor em obediência à sua palavra a fazer a sua obra. Que possamos assim viver e agir segundo a vontade de Deus. Eu estava pensando há pouco, o que faríamos se plantássemos um pé de laranjas e todos os anos, na época de frutificar, ela renovasse as suas folhagens, ficasse linda, maravilhosa, mas não produzisse fruto nenhum, ano após ano. O que você faria com esse pé de laranjas? Você o conservaria apenas como uma árvore de jardim? Ou você o substituiria porque a função dele é produzir laranjas e você nunca vai poder usufruir disso? Jesus, certa vez, ele passou com os seus discípulos e, estando eles famintos, eles foram até um pé de figos. E eles não encontraram figos senão somente uma árvorezinha bem refolhada, bonita, mas não tinha fruto. O que é que Jesus falou para aquela figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. Isso foi de manhã. De tarde, quando eles voltaram, os discípulos olharam de novo para ver aquela figueira e qual foi a surpresa deles? Ela havia se secado desde a raiz até as folhas. Porque ela não era útil como figueira. E ela foi plantada para ser útil como figueira. O que Jesus fala de mim e de cada um dos irmãos? Ele diz assim: não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês, eu os nomeei para que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Ele diz: eu sou a videira, vós sois as varas. Todo ramo que em mim dá fruto, eu limpo para dar mais fruto. Mas todo ramo em mim que não dá fruto, eu corto e lanço fora, para que se seque e sirva para o fogo. Irmãos, Deus nos criou para ser uma bênção. A nossa vida deve ser naturalmente uma bênção, como filhos de Deus. E para ser uma bênção, nós precisamos ter o desejo e a prática de refletir a glória de Deus. Como vamos refletir a glória de Deus? São nas nossas obras, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. É quando nós podemos ser úteis a Deus, úteis ao seu reino, úteis uns aos outros. Mas não simplesmente dentro de um plano moral, é dentro de um relacionamento
de amor, de comunhão com Deus. E de comunhão uns com os outros também. É algo pessoal, não é algo mecânico, automático. É vida. E o Senhor nos criou, e o Senhor nos salvou para refletirmos a sua boa, perfeita e agradável vontade, que nos é revelada por sua palavra e de uma maneira pessoal, muito especial, particular, através da pessoa de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito, que tanto Ele quanto o Senhor Jesus enviou para habitar conosco e nos ajudar a viver a vontade de Deus, a andar com Cristo, a crer em Cristo, a andar com Cristo e a viver para Ele. Precisamos ter uma vida que faça sentido. E aqui no texto que lemos em Ezequiel, Deus ele diz o seguinte: olha, infelizmente existem duas coisas, existe o justo e existe o ímpio. O justo, ele vai praticar os atos de justiça segundo a minha palavra. O ímpio vai viver segundo o caminho tortuoso do seu coração ou dos seus pensamentos. Mas e o que o Senhor diz a respeito disso? Ele faz distinção entre o justo e o ímpio. O justo, ele vive, o ímpio, ele morre. E a morte aqui não quer dizer a realidade da morte física. Ela pode até ser o gatilho que vai disparar o fato da morte espiritual ou da separação eterna de Deus. Mas o fato é que viver significa continuar na presença de Deus, andar com Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, glorificar a Deus e ser bênção na vida uns dos outros, todos nós que somos filhos de Deus. Então, o justo, ele vive. O ímpio, ele já está morto espiritualmente. E creio eu, e tenho para mim, segundo a palavra de Deus, que o ímpio, ele não consegue ouvir a palavra de Deus e não consegue atender à vontade de Deus exatamente porque está morto espiritualmente. Morto não escuta, morto não fala, morto não anda, morto não expressa ou esboça sentimentos. Então tudo que você falar para um cadáver num velório é inútil. Então a pessoa que vive segundo o caminho tortuoso do seu coração, ou segundo a razão do seu coração, dos seus pensamentos, em vez de se ater à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao seu relacionamento com Deus por meio de Cristo, está morta espiritualmente e ela não consegue ouvir ou atender a voz de Deus, porque está morta. E só um milagre, o milagre da salvação pode ressuscitá-la, que pode ressuscitá-la, pode trazê-la a se relacionar com Deus em vida. A palavra de Deus também, ela nos fala de algo pertinente a isso em relação aos salvos, aqueles que vivem. Ela diz assim para a gente: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Já pararam para pensar que algumas vezes nós também nos assemelhamos àqueles que estão mortos espiritualmente porque não atentamos para a palavra de Deus ou para a fé que devemos depositar nele e na obediência que devemos ter, e o caminho do nosso coração, dos nossos pensamentos, às vezes fala mais alto e nós racionalizamos a nossa fé e falhamos em cumprir aquilo que Deus espera naturalmente de cada um de nós como seus filhos.
Irmãos, para a gente poder ter uma vida frutífera, ou seja, crescer espiritualmente, tornar-se mais e mais parecido com Cristo pelo conhecimento dele e pela vivência da fé, para que a gente possa ser uma bênção, nós precisamos de centralizar a nossa vida em Jesus, tão somente em Jesus, agradar a Deus. No Salmo 37, a palavra de Deus diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Também no Salmo 19, a palavra de Deus, ela nos diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agradar a Deus com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, e assim nós vamos agradar a Deus, de forma que vamos ter uma vida frutífera. O amor de Cristo, ele deve permear toda a nossa vida. Não simplesmente por uma questão de conformar-nos com o que ele está falando que a gente tem que fazer. Isso será consequência do fato de que nós nos identificamos com ele. Nós temos a Jesus. Quando Jesus estabeleceu a celebração da ceia, o que ele fez? Ele pegou um pão que representava o seu corpo e ele o partiu em pedacinhos para cada um dos seus discípulos. E diz: tomem e comam, este é o meu corpo que é repartido por vós. Irmãos, todos nós recebemos de Cristo pela fé da sua vida, para que ele viva em nós e para que a nossa vida seja a mesma de Cristo. Nós somos um só em Cristo, porque nós somos a sua vida em nós. Isso nos faz lembrar o que? O maná. Jesus até falou para os fariseus assim: olha, eles disseram para Jesus: os nossos pais comeram o maná no deserto, e você, o que você vai fazer de sinal para a gente? Ele disse: olha, o verdadeiro pão do céu sou eu. Eu sou aquele que será partido ou repartido para cada um de vocês como o pão da vida. Ou seja, o pão que dá a vida ou que sustenta a vida. Irmãos, quem sustenta a nossa fé, sustenta a nossa vida espiritual, é o Senhor Jesus Cristo, que foi repartido a cada um de nós. A nossa vida é Cristo. O que Deus quer se agradar de cada um de nós, meus irmãos? Como filhos amados de Deus, nós devemos alegrá-lo, assim como Jesus o alegrou. Este é o meu filho amado, ou seja, o filho que eu amo tanto, que me dá alegria. Deus se agrada com a minha vida de fé, com a sua vida de fé. Nossa fé é dada por Ele mesmo. A graça e a fé é dom de Deus para cada um de nós. E a fé, ela nos é concedida pela palavra de Deus. E a
palavra de Deus, a palavra da fé, a nossa regra de fé e de vida ou de conduta. E nós precisamos ouvir, ler, meditar, obedecer a Deus, a sua palavra. Em Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz que muito felizes são os que leem, os que ouvem as palavras do Senhor e guardam elas no coração. Nossa fé, ela não pode depender de pessoas ou estar apoiada em sabedoria de pessoa alguma. Também não pode depender das circunstâncias, ela tem que estar firmada tão somente na pessoa de Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus também nos diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque é pela fé que nós nos aproximamos de Deus, é pela fé que nós temos comunhão com Ele, é pela fé que nós aceitamos toda a verdade da Bíblia, é pela fé que nós cremos em Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Então a nossa fé tem que estar apoiada em Cristo, na sua palavra, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos fala assim, o meu justo viverá da fé. E a fé será sempre aquele elemento que vai nos colocar acima das circunstâncias ou de qualquer ideologia deste mundo. Olhamos para Jesus, recebemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos salvos por Ele, justificados por Ele, para vivermos segundo a vontade de Deus. Deus é santo e Ele não convive com o pecado. Tanto que Ele está dizendo assim, olha, se aquele que tem procurado viver uma vida de justiça passar a viver uma vida de impiedade, a sua justiça não será lembrada mais, acabou. Por que nós cremos na eternidade da salvação, irmãos? Porque cremos que Deus disciplina a nossa vida. Como filhos que somos, amados por Ele, Ele nos disciplina. Sabe para quê? Para que nos livremos do pecado. Santifiquemos nossa vida a Ele. E Ele nos santifica para não sermos condenados com os ímpios. Deus até vai julgar as nossas obras, não para nos condenar, mas para nos dar o nosso galardão. Mas Ele vai julgar os ímpios para a condenação eterna. Agora, como você quer encarar a prestação de contas da sua vida? Você acha que Deus vai me aceitar, né? Porque eu já aceitei Jesus e vive relaxadamente um cristianismo barato? Esse não é o pensamento real do Filho de Deus ou da Filha de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, Deus conhece aqueles que são seus, e aqueles que são seus, afasta-se da iniquidade. Não há prazer na iniquidade, porque o prazer dos crentes em Jesus Cristo é o próprio Jesus, é Deus. Então a nossa fé, ela agrada a Deus. Viver pela fé agrada a Deus. E você quer ter uma fé mais robusta? Você quer ter uma fé que seja cada vez mais acrescida de fé? Você então precisa ler, ouvir, meditar e viver na comunhão do Senhor pela sua palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas é muito importante ler e ouvir com fé, sabe por quê? Porque quem faz a leitura da Bíblia sem esse sentido
da vontade de Deus, se torna apenas um mero ouvinte, ou um ouvinte esquecido. Seja quando lê, seja quando ouve, como nesta manhã você está recebendo a palavra de Deus, e de repente você vai para sua casa, vazio, tanto quanto entrou vazio. Agora, você é uma pessoa que tem o temor de Deus, ama Deus, e escuta a palavra de Deus e procura vivê-la, então você vai ser grato por toda a palavra que você receber de Deus, e você vai se tornar mais consagrado ou consagrada a Deus pela fé. A palavra de Deus diz o seguinte: olha, repreenda o sábio e ele vai se tornar seu amigo, e ele vai se tornar mais sábio. Agora, repreenda o tolo, o que vai acontecer? Ele vai se indispor contra você e vai ser seu inimigo, porque ele não escuta a palavra de Deus. Então Deus se agrada com a nossa vida de fé, irmãos, mas Ele também se agrada com a nossa santidade de vida. Vale a pena aqui lembrar que Deus nos santificou em Cristo. Nós somos santos de Deus hoje, e agradar a Deus com uma vida de santidade significa viva como santo, ou seja, conserve a sua fé em Cristo, conserve a sua vida em Cristo, conserve-se vivendo na vontade de Deus, honre a Deus com a sua vida, seja um adorador por excelência, fiel, em todo o tempo, porque a sua vida com Deus é eterna, uma santidade eterna com Deus. Então, viver na santidade com Deus, aperfeiçoar a nossa vida com Cristo e através dele, nele, honrar a Deus em todo o nosso proceder. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante o Senhor. E o Senhor, com a sua palavra, vai me conservar na santidade com Ele por meio de Cristo e da purificação de todos os meus pecados e injustiça. E não haverá prazer na desobediência. Eu sou filho da luz, filho de Deus, que é luz, onde não há treva nenhuma. Eu não sou filho das trevas. Eu faço parte do reino glorioso de Deus por meio de Jesus Cristo. E o reino de Deus, pelo menos a priori, é a minha maneira de viver, minha prioridade. O reino de Deus é a sua justiça, e eu me esforço para viver pela fé. O reino de Deus, o Senhor Jesus estava dizendo assim, o reino de Deus sempre foi tomado à força, ou seja, reinos e pessoas que invadiram um reino geopolítico para tomar-lhe. Mas não é este o sentido de fazer parte do reino de Deus. É pela fé em Cristo, é pelo Espírito Santo de Deus, é pela liberdade de andar com Cristo e de servir a Cristo. Liberdade. Pela liberdade fomos chamados, a liberdade da fé, a liberdade do amor a Deus, a liberdade da obediência pela fé, e nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque eu sei quem é Ele, eu creio nele. Ele é a minha vida, a minha salvação. Então, uma vida de fé, uma vida de santidade, e tudo isto porque Cristo vive em mim. Eu recebi dele o maná, o pão do céu, a água viva que me sustenta. Ele diz para a mulher samaritana: quem beber dessa água aí, desse poço que Jacó cavou, vai ter sede muitas vezes, todos os dias. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo.
Então quem recebeu do pão dos céus, que é Jesus, não vai ter mais fome, mesmo pelo que vai se alimentar permanentemente dele. E o Espírito Santo, que é o símbolo da água viva, é uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem tem sede, vem a mim e beba, e no seu interior, no seu ventre, correrão rios de água viva, que salta para a vida eterna. Meus irmãos, devemos viver nossa vida de fé e de santidade com Deus, unidos e em harmonia com Cristo. E para viver essa fé, unidos em harmonia com Cristo, é vivê-la como igreja, porque nós somos um corpo em Cristo, ou seja, um pão dividido em muitos pedaços, que forma um único pão ou o único corpo de Cristo, pela fé, em santidade, em amor e em dedicação de obras para com o nosso Deus. Então todos nós somos um em Cristo, porque Cristo foi dado a cada um de nós como o pão do céu para a nossa vida de salvação. O que somos? Justos, vivendo uma vida de fé e santidade segundo as obras de Deus, ou ímpios, classificados de cristãos por causa da nossa religião? Que saibamos, irmãos, agradar a Deus, vivendo para Ele, fazendo a sua vontade, porque o mundo passa e tudo o que neste mundo há vai passar, mas o que fizer a vontade de Deus permanece para sempre. O dia que Jesus me chamar, mesmo antes da sua volta, eu vou dizer presente. E diante de todos os receios que nós temos da morte, não haverá mais medo, mas haverá uma entrega e uma rendição absoluta. Eis-me aqui, Senhor. Pode levar-me para junto de Ti. Ou então no dia da eternidade, quando Ele abrir o livro da vida e fizer a chamada dos nomes inscritos daqueles que Ele salvou, eu vou dizer presente. Eu estou aqui. Que alegria, que prazer, que amor, que glória. Mas é porque devo eu estar olhando para Jesus e andando em sua presença, andando em direção a Ele e fazendo a sua vontade. Irmãos, que assim possamos viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de fé, de santidade, de comunhão e harmonia, a unidade e a harmonia com Ele e uns com os outros, para a glória do Senhor Jesus, do nosso Deus eterno, e para a nossa alegria, mesmo andando neste mundo, que é um tremendo vale de sombra e de morte, mas o Senhor está conosco. O bom pastor, Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, está conosco, e Ele é a nossa vida, nossa salvação, nossa alegria, em toda e qualquer circunstância. Amém? Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Pai de amor, obrigado pela sua palavra, obrigado, Pai, pelo privilégio que nos dá de seguir a Cristo, de ser seus filhos, de poder viver pela fé e em santidade. Obrigado porque o Senhor nos deu essa fé e o Senhor nos deu essa santidade pela cruz de Cristo. Obrigado. Obrigado pela sua graça e misericórdia. Que assim sejamos guardados pelo Senhor para o dia da eternidade. E que pessoas ou circunstâncias não nos façam tropeçar ou nos afastar do teu propósito. E vivemos então para a tua glória. Abençoa a tua igreja. Que cada um de nós, teus filhos, tenhamos uma fé consciente e um amor consagrado a Ti em santidade, porque Te conhecemos, porque Te amamos, isso porque o Senhor se revelou a nós, Salvador em Cristo, e nos tem dado a Sua palavra
para por ela vivermos. No nome de Jesus nós oramos e somos-lhe gratos e consagramos-te não só este culto, mas a nossa própria vida.